vamos falar da alteração do fim a que se destina a fração. O título constitutivo da propriedade horizontal é o documento mais importante do condomínio. É nele que estão identificadas as frações e as áreas comuns do edifício, que pertencem a vários proprietários, pelo que estamos, neste caso, perante o regime da compropriedade, razão pela qual é indispensável haver um administrador que seja nomeado ou eleito pela Assembleia de Condóminos. Do título também consta a percentagem ou permilagem que cada fração tem nas áreas comuns e, normalmente, o fim a que se destinam, limitando aos proprietários o uso que lhe podem dar. Para se alterar esse fim, ou seja, o fim a que se destina a fração, para qualquer outro uso diferente do que consta do título constitutivo da propriedade horizontal, é exigida a aprovação de todos os condóminos. Se, por exemplo, o proprietário de uma fração habitacional pretender alterar o fim para uso comercial de serviços ou outros, terá de obter o acordo de todos os condóminos e, consequentemente, alterar o título constitutivo. Com as alterações ao regime da propriedade horizontal introduzidas em janeiro de 2024, a alteração do fim a que se destina a fração deixou de carecer da autorização dos condóminos desde que essa alteração seja exclusivamente para uso habitacional. Esta alteração enquadra-se no conjunto de medidas que têm vindo a ser tomadas para combater a crise habitacional, de forma a potenciar mais oferta. No entanto, a lei só dispensa a aprovação pelos condóminos quando se trata de alteração do fim para a habitação e não para qualquer outro fim. Quando do título constitutivo não consta o fim a que se destina cada fração, que pode acontecer, a alteração ao seu uso, neste caso, carece da autorização da Assembleia de Condóminos por maioria representativa de 2/3 do valor total do prédio, em vez da unanimidade, como acontece quando o fim consta do título. No entanto, quando a alteração for para a habitação, mesmo não constando do título, os condóminos não têm de se pronunciar. A alteração à lei retirou a necessidade de os condóminos terem de se pronunciar quando o proprietário de fração de comércio, serviços, armazém pretendam alterar o seu fim para habitação. Vejamos o que diz o artigo 1422-A do Código Civil. A alteração do fim ou do uso a que se destina cada fração para a habitação não carece da autorização dos condóminos. Cabe aos condóminos que alterem a utilização da fração junto da Câmara Municipal o poder de, por ato unilateral constante de escritura pública ou de documento particular autenticado, introduzir a correspondente alteração no título constitutivo, ou seja, cabe ao condómino alterar o título constitutivo da propriedade horizontal. A escritura pública ou o documento particular devem ser comunicados ao administrador do condomínio no prazo de 10 dias. Portanto, a única obrigação que impende sobre o condómino que procede à alteração em relação ao condomínio é fazer esta comunicação no prazo de 10 dias. Apesar de poder potenciar o aumento da oferta no mercado habitacional, o facto de os condóminos não terem agora de autorizar a alteração do fim da fração, quando seja para a habitação, não significa que a fração se encontre de imediato apta para esse fim. É necessária a apresentação de um projeto no respectivo município, com as alterações que se pretendem fazer e que esse projeto seja aprovado. Para isso, será indispensável a realização de obras que visem adaptar o espaço para o fim habitacional e assim se poder obter a respectiva licença de utilização. Caso contrário, correr-se-ia o risco de usar para a habitação qualquer fração sem condições mínimas e dignas para o fim habitacional. Por outro lado, os condóminos que pretendam fazer esta alteração ficam com o ónus de introduzir no respectivo título constitutivo, a expensas suas, essa alteração. Só desta forma o processo
fica concluído. Não é suficiente a licença de utilização emitida pelo município, porque o título constitutivo não pode, de forma alguma, não ser coincidente com a realidade do edifício. Daí que o administrador, ao ter conhecimento da alteração do fim, que lhe deve ser dado, obrigatoriamente, pelo condómino, deve informar desta obrigatoriedade e solicitar ao condómino que lhe seja apresentada prova da alteração do título. Esta alteração parece afastar o condomínio da necessidade de se pronunciar, mas isso pode não corresponder totalmente à realidade. A alteração só não terá de ser levada à Assembleia de Condóminos caso seja possível ao condómino realizar as obras necessárias para adaptar a fração para o fim habitacional sem implicar nada com as partes comuns no respeito a alterações. Vejamos alguns exemplos de situações que terão de passar obrigatoriamente pela Assembleia de Condóminos por implicarem modificação à linha arquitetónica ou ao arranjo estético do edifício e que necessitam, neste caso, da aprovação por 2/3 do valor total do prédio. Caso uma fração de comércio que tem uma montra voltada para a rua e o proprietário da fração pretende alterar essa montra para uma janela. Este é um exemplo que não o poderá fazer sem a aprovação de 2/3 do valor total do prédio, o que nem sempre será fácil de conseguir, até porque, infelizmente, a maior parte das assembleias de condóminos são feitas sem esse quórum. Chama-se a atenção dos administradores de condomínio para o facto de ser necessário, em primeiro lugar, que este assunto seja colocado na ordem de trabalhos da Assembleia. Como sabemos, não é permitido deliberar sobre assuntos que não constem da ordem de trabalhos, salvo se todos os condóminos estiverem presentes, o que ainda é mais difícil de acontecer. Vejamos um segundo exemplo, que tem a ver com a necessidade de o condómino realizar obras para montar um sistema de exaustão de fumos e cheiros e também ar-condicionado. Se essas obras tiverem de incluir áreas comuns, que é o mais provável, estaremos perante a mesma necessidade de aprovação por 2/3 do valor total do prédio. Como último exemplo, sendo necessário realizar obras para ligar casas de banho da fração que vai ser alterada e, por exemplo, a banca da cozinha à rede de esgotos do edifício, que implica as áreas comuns, poderemos estar perante a necessidade da aprovação de uma maioria, embora que simples, da Assembleia ou de 2/3, caso provoque alteração à tal linha estética ou arquitetónica, por exemplo, com a colocação de tubos exteriores nas partes comuns. As obras a realizar não podem também prejudicar a segurança do edifício, por exemplo, com a demolição de paredes que sejam estruturais, ou vigas, ou colunas. Os municípios têm a obrigação de analisar os projetos que lhes sejam apresentados, mas não era descabido que o legislador tivesse prevista a obrigatoriedade da apresentação do projeto à administração do condomínio para perceber quais as obras a realizar e poder advertir e aconselhar o condómino de forma a que fossem respeitados todos os requisitos legais, especialmente quando estamos a falar de elementos estruturais do edifício. Qualquer condómino que realize este género de obras, que provocam alterações ou inovações nas partes comuns, pensando que a aprovação do projeto pela Câmara é suficiente, corre o risco de ver mais tarde, em qualquer altura, um condómino recorrer ao Tribunal para reposição do prédio na situação que se encontrava anteriormente. Daí se aconselhar aos condóminos que não corram esse risco e se aconselhar aos administradores de condomínios que advirtam os seus condóminos desta possibilidade, caso não levem o assunto à Assembleia. O respeito pelas regras condominiais e administrativas beneficia o condomínio e os condóminos e torna a administração do condomínio mais eficiente e com menos dificuldades de gestão, que muitas vezes começam pelo desconhecimento das regras. Espero que estas informações vos tenham sido úteis.